para todo mundo que quer começar, você tem que pensar o seguinte: não importa equipamento caro, não importa a sua aparência, como você fala, você tem que pensar: por que alguém assistiria o meu conteúdo? O que é que essa pessoa vai ganhar se ela assistir o meu conteúdo? A coisa que eu mais escuto falar é que o YouTube mudou, não entrega mais do mesmo jeito, mesmo postando com frequência. Cara, o que você tem pra falar sobre esse tema que eu sei que ele te interessa? Vão falar um monte de coisa sobre o YouTube. Vão falar que mudou o tempo todo. Vão falar que o tipo de formato que agora tem que criar agora é outro. É isso, agora é aquilo. No fim do dia, o que importa é criar bons conteúdos. Não importa se é shorts, não importa se é vídeo sem edição, não importa se é podcast. No fim do dia, o que importa é criar bons conteúdos. Se você focar no básico do YouTube, você fizer o básico bem feito e você criar bons conteúdos, é isso. Antes mesmo de gravar o vídeo, parte do meu processo de roteiro é criar o título e a thumbnail. Que as pessoas fazem vídeo, muitas vezes sem roteiro, e depois na hora de postar é que pensam no título e tal. E tudo tem que estar muito bem encaixado. Esse é um dos segredos assim do YouTube. A thumb tem que estar bem encaixado com o título, tem que estar bem encaixado com a abertura. A abertura tem que estar bem encaixada com a primeira parte. Título, thumb e o conteúdo em si. São 3 chaves muito importantes. Dessas 3 coisas, o que você acha que as pessoas mais erram? Tudo. É o que eu falo no final dos meus vídeos. Quem não faz YouTube é maluco. Se você cria conteúdo para o YouTube, é bem provável que você já tenha aprendido algo com o convidado de hoje. Ele construiu um dos maiores canais de educação sobre o YouTube do Brasil, formou milhares de criadores e transformou a criação de conteúdo em negócio. Se você quer aprender mais sobre pensar, crescer, monetizar no YouTube de forma prática, fica que o papo vai ser bom. Opa, aqui é o Joba e o Hotmartcast começa agora. Meu querido Joba, bem-vindo. Olha só, velho. Olha só, a gente queria, desde que, eu não sei se você sabe, provavelmente não, porque a gente nunca te contou, mas desde que a gente fez a primeira lista das pessoas que a gente queria trazer no Hotmartcast, você tava nela. E eu atrapalhei por um tempo, porque eu sempre achava que você estava em Londres. E eu falava, cara, a gente não tem dinheiro ainda para poder trazer ninguém de Londres para poder gravar um podcast com a gente. Mas então, finalmente eu tenho a chance de sentar contigo. Então, cara, primeiro, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, cara. Muito obrigado e obrigado demais pelo convite. É uma honra estar aqui. Já vi bastante, já assisti muitos episódios e, quando mandaram o convite, eu... Caramba, não acredito. Porra, sensacional. Cara, e olha só, a gente tava conversando antes, fora do ar aqui. Esse ano, agora eu tô fazendo 10 anos de Hotmart. 10 anos, cara. Minha barba branca não nega. 10 anos de Hotmart. Quando eu cheguei aqui, você já tava. Você falava de marketing lá atrás, sempre falou de YouTube. Conta pra gente como começa a sua história e você... Começou cedo pra caramba, né? Antes da gente entrar no YouTube mesmo. E, cara, eu quero falar muito de YouTube tecnicamente, porque eu acho que nós estamos no momento para falar disso. Mas conta um pouquinho como que você chega até aqui para quem não te conheceu ainda, te conhecer agora. Em 2013 eu tinha saído da escola há alguns anos, o meu último ano foi 2010, e aí eu, naquele lance de começar a vida profissional, comecei a pesquisar na internet a frase, assim, a pesquisa que todo mundo já fez em algum momento, né? Como ganhar dinheiro na internet. Como ganhar dinheiro na internet. E aí... Tinha um link lá, ganhe de, 3 a 10 mil por mês. O que é isso aqui? Cliquei, tinha uma headline, um vídeo de vendas, e aí tinha um cara lá, Jonathan Taioba. Grande Taioba! Cara, esse também é dos clássicos. Primeira vez que eu ouvi falar de infoproduto, da ideia de você monetizar o seu conhecimento, aí eu vi aquilo, aí fazia contas, mostrava tudo. Eu, caramba, isso daqui é genial, que sensacional, mas não é pra mim. Vai ter que gravar, vai ter que aparecer, esse negócio de gravar, não é pra mim, tem o sotaque nordestino, que muita gente ainda tem algum tipo de preconceito e tal, não vão querer comprar, e deixei pra lá. 2014, pesquisando novamente, encontrei ali Hotmart, criei minha conta na Hotmart, minha conta é de 2014. Sendo que só fui aplicar em 2015. Comecei a aplicar em junho de 2015, porque era tipo assim... Chegou aquele momento que era assim, ou vai, tem que ir. Eu preciso fazer aqui alguma coisa para ganhar dinheiro que não seja trabalhar para outra pessoa, que não tem nada de errado, mas naquele momento ali para mim eu trabalhava com coisa que eu não gostava. Eu fiz faculdade de Direito
Eu fiz uma boa faculdade, inclusive, assim, eu me dediquei para entrar na faculdade, mas depois que eu entrei eu vi que não era o que eu imaginava, e aí fui ser estagiário, e era uma vida assim, que eu tava enlouquecendo, eu tava muito novo, 20 e pouquinhos anos, e eu já tava, isso aqui não é pra mim, o que é que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus, tem nada a ver comigo isso daqui. E meus amigos são do direito, eles gostam pra caramba, mas não era pra mim. E eu tinha estudado para um concurso, e tinha sido aprovado, estava na lista de espera, era um concurso de um banco, e aí, nesse meio tempo, eu pensei, putz, e se eu começar a criar conteúdo ensinando o que eu fiz para passar no concurso? E aí tinha uns cursos que ensinavam a estudar para concurso, uns bem conhecidos, do Renato Alves. Renato Alves, até hoje, cara. Sim, né? Eu sei. O Caleb Dionísio também. E aí eu criei um canal no YouTube ensinando o que eu fiz para estudar, como que eu fazia revisão e indicava como afiliado a esses produtos. Não foi meu primeiro projeto com marketing digital, eu primeiro fiz muita coisa como afiliado com tráfego pago, mas aí quando eu vi o YouTube, a genialidade que é o YouTube, cara, porque você ensina de graça para as pessoas, você ensina uma parada de graça, aí com isso você ganha a atenção das pessoas, e aí você pode fazer uma recomendação de algum produto, seu, ou como afiliado, e aí o vídeo, o algoritmo do YouTube trabalha a seu favor, entregando o seu conteúdo e as pessoas estão chegando ali, com isso você consegue monetizar. E aí quando eu vi isso, é o que eu falo no final dos meus vídeos, quem não faz YouTube é maluco, porque é uma loucura, cara. Desde então não parei de fazer, né? 10 anos. E foi mais ou menos 16 para 17 é quando eu te conheço, quando eu começo a prestar atenção no seu conteúdo. Quem te apresentou para mim foi o Távora, Marcelo Távora, o afiliado Viking, que inclusive você foi afiliado do afiliado Viking. Sim, fui também, sim. Ele me falou que eu já, por um tempo, fui o que mais vendia ali. Pois é, aí o Marcelo, cara, falou assim, cara, olha que foda isso aqui que ele faz, e aí eu comecei a ver seu conteúdo. E, cara, você tem muito vídeo posicionado falando de marketing, mas você sempre foi um cara de YouTube. Esse sempre foi o negócio que você foi bom pra caramba. O YouTube, hoje, existe uma... E assim, eu sou um dos caras... Eu sou igual você, cara. Eu acho que é maluquice não fazer YouTube hoje. Só que existe muita resistência das pessoas de começar e tal. Quando você olha pro início do seu canal, e tem algum momento que você percebeu, assim, que você fez um ajuste que começou a funcionar, ou desde o começo, quando você fazia, já funcionava de algum jeito? Então, eu estudei muito antes de fazer. Tem uma coisa que, assim, não é obrigatório, mas foi uma coisa que me ajudou muito, mas muito mesmo, que é saber inglês. Por quê? Porque, pelo menos naquela época, 9, 10 anos atrás, não tinha conteúdo de marketing digital, de dicas de YouTube no Brasil. Assim, se tivesse, tinha o Escola para YouTubers, do Kaique, que é um canal muito antigo. Eu acho que ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro a falar sobre esse assunto, mas não tinha. Então, saber inglês fez com que eu pesquisasse em inglês e descobrisse estratégias para vender pelo YouTube. E, basicamente, eu comecei já sabendo que eu tinha que pensar no público e não pensar, eu quero fazer isso, eu quero vender isso, eu vou fazer desse jeito, que é o que muita gente faz, né? Que eu. Quando eu sabia do começo que eu tinha que tirar esse peso do eu e pensar no público. Como que eu posso ajudar o público? O que é que esse público precisa? Qual o problema que eu posso resolver? Como que eu posso ajudar essa pessoa pra caramba? Então, no canal de concurso público, depois eu fiz um canal de violão também, porque eu fiz o de concurso público e deu certo. Como eu falei, eu comecei como afiliado vendendo com tráfego pago, e eu vendia bem o do Renato Alves, e eu comecei a divulgar também no YouTube, e eu ia assim, traqueando ali de onde estavam vindo as vendas. Teve um momento que eu diminuí a verba que eu estava no tráfego pago, e as vendas começaram a aumentar.
Por que tá aumentando as vendas se eu tô diminuindo a verba aqui do tráfego pago? Quando eu fui olhar, tava começando a vir venda do YouTube, automático. Teve um vídeo lá que, nossa, vendeu pra caramba, assim. E eu comecei a ficar, opa, peraí, essa parada aqui é muito massa. Eu ajudo a pessoa e eu ganho dinheiro, o que é que tá acontecendo aqui? Então, para todo mundo que quer começar, é uma coisa que eu falo bastante nos meus vídeos. Você tem que pensar o seguinte, tipo, não importa equipamento caro, não importa a sua aparência, como você fala, óbvio que você não pode negligenciar essas coisas também. Se uma coisa tem que ser feita, que seja bem feita. Sim. Tem que fazer as coisas bem feitas. Mas você tem que pensar, por que alguém assistiria o meu conteúdo? O que é que essa pessoa vai ganhar se ela assistir o meu conteúdo? E a coisa que mais fez diferença para mim, a coisa que mais fez com que eu ganhasse dinheiro em todos esses anos, foi quando eu comecei o meu canal que eu falava sobre marketing digital, que eu tinha, na época, 3 canais, o de concurso, o de violão e o de marketing digital. E a ideia era ensinar o máximo possível de graça. Sempre foi essa a ideia. E quando eu comecei a fazer isso com marketing digital, não tinha nenhum outro canal fazendo naquele nível. Porque as pessoas queriam cobrar por aquele conhecimento. E o que eu fazia? Eu literalmente e realmente mostrava passo a passo, clique a clique, tudo que eu fazia. Eu não tinha curso de marketing digital, porque eu não queria, sei lá, ficar com aquele medo de, eu vou esconder isso, eu não vou falar sobre isso daqui. Eu queria falar tudo mesmo. E aí eu indicava cursos como afiliado. Então, o meu canal era um curso. O meu canal era um curso, tinha tudo que você procurasse ali. Quando eu falava de marketing digital, não falo mais, mas quando eu falava, tinha tudo que você pudesse imaginar, eu ensinava ali. E o que é que eu fiz de diferente em relação às outras pessoas? Eu pensei, eu vou ensinar o que for preciso, o que as pessoas realmente querem aprender, tudo. Eu vou ensinar tudo no meu canal de graça, não vou ter um curso de marketing digital e eu vou ensinar tudo. Então, isso aí, cara, é o que faz mais diferença. Tem uma outra coisinha também, né, que eu posso falar depois, mas você focar no público é meio óbvio quando você fala assim, mas tem que focar no público. Mas não é o que as pessoas fazem, não, cara. Pois é. Tradicionalmente as pessoas focam em si mesmas, assim, é uma lógica, aliás, eu canso de falar isso. A coisa que eu mais vi aqui na Hotmart foi produto bom sem venda. Uhum. Vi muito, muito. Porque assim, cara, vem um professor pós-doc da USP, maior especialista, talvez, do mundo de um negócio. Mas, cara, se ele não entender o que a pessoa que está buscando o tema está interessada, o que ela está buscando nos lugares, aonde que ela vai para aprender, ele pode ter o melhor produto do mundo, que possivelmente vai ter muito pouca venda ou não vai ter venda, dependendo. Sim. Né? Então, assim, tem uma parte do nosso mercado que é cruel, mas que ao mesmo tempo é maravilhosa, que é tentar entender o que a pessoa do outro lado, né? A pessoa que tá buscando, né? Que tá clicando, o que ela tá atrás, né? Qual que é a raiz, né? Então, eu lembro a única vez que eu falei pra alguém, e eu me arrependi, mas que eu falei pra alguém, cara, não faz um produto disso, não. Acho que é a única vez na minha vida que eu falei isso. Era um cara que era especialista em âncora de navio. Não é piada. O cara... Foi num evento do Érico, velho. Um cara especialista em âncora de navio. E aí ele falou, cara, não, porque a âncora, não sei o que lá, é um negócio que paga muito caro, então eu vou fazer um curso. Eu falei assim, cara, não faço isso não. Eu me arrependo, porque talvez, cara, a minha falta de conhecimento do negócio. Do bicho assim, de âncoras. Cara, quem quer aprender sobre âncora vai buscar onde, entendeu? Tipo assim, eu não acredito que tenha, tipo... sei lá, 25 pessoas buscando isso no YouTube, mas talvez tenha. E aí, mas ao mesmo tempo, para todas as outras casos, eu sempre falava assim, cara, se tem gente ensinando a criar calopsita na Hotmart, sacou? Que é tipo, como você cria uma calopsita feliz? Brena Vaz. Sensacional. Brena Vaz. Sensacional. Cara, tem espaço pra praticamente tudo, mas a âncora me pegou. Eu achei que ali, cara, tava na minha barreira. Cara, falando de YouTube, tá? Você que é um cara que domina o YouTube desde lá de trás até agora. A coisa que eu mais escuto falar é que o YouTube mudou, não entrega mais do mesmo jeito, mesmo postando com frequência. Cara, o que você tem pra falar sobre esse tema que eu sei que ele te interessa? Então, esse é um tema que sempre me acalma bastante.
quando eu escuto falar sobre isso. Porque veja bem, veja se não faz sentido esse raciocínio aqui. Teve um período no YouTube, recente, até assim, há alguns anos, que começaram a surgir os podcasts, né? Perfeito. E aí as pessoas começaram a falar o quê? Vídeo normal não funciona mais. Agora tem que ser podcast. Tem que ser podcast. E aí começou podcast para todo lado. Depois de um tempo, aí a pessoa, não, Podcast agora não funciona mais. Podcast, agora você tem que fazer vídeo estilo MrBeast. Então tem que ser edição rápida, tem que fazer a thumbnail dessa forma. Beleza, aí passou um tempo, não, agora você tem que fazer o vídeo sem edição. Que é aquele, você bota o celular, sem thumbnail, sem nada, e é esse vídeo que dá certo. Aí, estamos aqui agora. Se você olhar para trás, todas essas coisas que eu falei, tem os shorts também, né, e tal, que agora tem que ser shorts. Se você olhar para trás, todas essas coisas continuam funcionando. Tudo isso continua funcionando. Podcast ainda dá certo. Tudo. Vídeo sem edição ainda dá certo. Vídeo com edição estilo MrBeast ainda dá certo. YouTube Shorts ainda dá certo. Então, o YouTube tem muitas opções para você. Você pode fazer YouTube de várias formas. E se você for perguntar para mim, e aí saindo um pouco, o que é melhor, Instagram ou YouTube? Pô, é uma sacanagem perguntar isso para mim. Eu vivo de YouTube há 10 anos e não uso Instagram. Aí você vai me perguntar isso. É óbvio que eu, na minha situação, vou falar YouTube. O YouTube. Mas o que é que a pessoa... o que eu imagino que seja o certo a se fazer? Você tem que estudar tudo. Você tem que entender todas essas opções, e você tem que testar. Não tem como ninguém chegar para você e falar, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo, é melhor fazer... Não tem como. A pessoa precisa testar. E teve uma grande mudança no YouTube há, sei lá, uns 10 anos, que antes o YouTube ele era baseado em cliques. Quanto mais cliques você recebia, mais o conteúdo era distribuído. Então, as pessoas apelavam muito na thumbnail, colocando coisas bem chamativas, títulos absurdamente chamativos, e recebiam muito clique e ia, cada vez mais visualizações. O YouTube viu que, isso daqui tá tendo muito alcance, muito clique, mas a experiência do usuário na plataforma não tá sendo boa. E aí ele fez uma grande mudança, que é a única mudança importante, que é focar no watch time, no tempo de exibição do conteúdo. Então, vão falar um monte de coisa sobre o YouTube. Vão falar que mudou o tempo todo. Vão falar que o tipo de formato que agora tem que criar agora é outro. É isso, agora é aquilo. No fim do dia, o que importa é criar bons conteúdos. É isso. Careta converte. É isso. No fim do dia, é criar bons conteúdos. Ajudar o público, criar um conteúdo que as pessoas assistam, não importa se é shorts, não importa se é vídeo sem edição, não importa se é podcast. No fim do dia, o que importa é criar bons conteúdos. Se você focar no básico do YouTube, você fizer o básico bem feito e você criar bons conteúdos, é isso. Sendo que aí tem um segredinho, né, para criar bons conteúdos, que é a parte que as pessoas não querem ouvir. E quer que eu fale logo? Vamos agora. Vamos entrar nisso, porque agora é a hora da gente falar um pouquinho mais de técnica, então essa é a hora. Vamos lá. É uma coisa bem simples. É muito simples. O que todos os canais... Você consome muito YouTube? Muito. Eu também. O que todos os canais que você consome têm em comum? Se eu perguntar assim pra você... Você consegue pensar alguma coisa? Não tem resposta certa nem errada. Resposta certa? Não tem. Todos os canais que eu consumo tem gente. Ok. Então, assim, tem personagem, né? Uma pessoa comandando. Certo. E essa pessoa, ela é boa no que ela faz? Cara, todas elas, invariavelmente. Eu não consumo conteúdo de gente que não é bom no que faz. Todo mundo, de todos os canais que eu assisto, também são muito bons no que eles fazem. Todo mundo é muito bom. E pra você ser bom numa coisa, você precisa fazer o quê? Muito. Estudar. E ter frequência também. Tempo, né? Assim, é isso. Então, parte do meu trabalho como criador de conteúdo que fala sobre YouTube, né? Uma metalinguagem. Eu crio conteúdo no YouTube sobre YouTube. Parte do meu trabalho, é uma obrigação minha. Minha esposa está aqui como prova. Todo santo dia, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, depois de tomar um cafezinho muito gostoso, é ler 30 minutos. Não é ler 2 horas, nem 1h30, nem 1 hora. 30 minutos, todo dia. Todo dia, 30 minutos. Ai, mas eu não sou bom de ler, eu não gosto de ler. É o trabalho, criatura, faz parte do trabalho. Eu também, eu tinha muita dificuldade de ler, parte disso culpa de rede social pra caramba, e com o tempo fui aprendendo, fui ali, bem aos poucos mesmo, e 30 minutos por dia
você acaba tomando gosto por isso. E uma pessoa que lê todo dia, e essa é só uma parte, ela sempre tem conteúdo para falar. Sempre tem conteúdo para falar. E você lê de tudo. Então, eu tento pensar, como não tem muita literatura sobre YouTube em si, eu tento pensar, o que é que eu posso ler que vai ajudar o meu público? Então, conteúdos de empreendedorismo, sei lá, performance, mentalidade. Então, eu leio esse tipo de coisa porque eu sei, é muito engraçado, cara. Às vezes, sei lá, tem um livro do cara lá que foi um dos fundadores do Waze. É o Hooked ou é o... Eu acho que é Hooked. Apaixone-se pelo problema? Apaixone-se pelo problema, não pela solução. É. Esse livro aí, pô, você vai pensar... Esse cara, eu esqueci o nome dele. Cara. Espetacular, cara. Que da hora. Espetacular. Que massa. Esse livro, você pensa, pô, livro sobre o Waze. E aí eu lendo o livro, tinham frases assim que eu anotava que parecia que era... Eu podia pegar aquela frase ali e jogar no meu vídeo no YouTube, que ia ser incrível. E aí eu leio isso daí. Sendo que eu também consumo muito conteúdo sobre YouTube. Então, eu me obrigo, entre aspas, porque tem conteúdo que eu não quero assistir, pra ser muito sincero. Como começar no YouTube em 2026? Pô, eu já tô há 10 anos no YouTube, pra que eu vou assistir de como começar? Mas beleza, vamos lá. Vou lá, sento e assisto. Porque eu vejo como o cara tá apresentando, o tipo de conteúdo, quais dúvidas ele responde. Pego vários pontos de vista diferentes, mas... Resumindo, todo santo dia, 30 minutos de leitura e pelo menos ali 2 vídeos sobre YouTube. E tem uma estratégia que eu chamo da estratégia do vídeo chato, que é o seguinte: tem muita gente que é muito boa no que faz e é horrível no YouTube, não sabe como chamar atenção. Perfeito. E quando você começa a consumir um conteúdo, qualquer assunto no YouTube, se você começar a consumir esse conteúdo bastante, vai começar a aparecer para você ali uns canais com menos de 1.000 inscritos, de pessoas que são extremamente boas naquele assunto, sendo que elas não conseguem ter muita visualização. Então, tem vídeos no YouTube que eu assisto de pessoas que são muito boas de roteiro, que são vídeos com 800 views e uma aula. Uma aula. Teve um curso que eu fiz que eu vendi ele bem pra caramba. E ele era basicamente... eu vi um vídeo no YouTube com 3.500 views, 4.000 views, um vídeo de 50 minutos. Eu vi o vídeo e eu fiz, meu Deus, que conteúdo genial. E eu peguei aquilo, anotei, comecei a pensar e gravei um curso de 10 aulas, fiz um lançamento a 197, vendi pra caramba. E era um vídeo chato, por isso que eu chamo da estratégia do vídeo chato, porque sempre tem essas pessoas que são muito boas no que elas fazem, mas elas fazem vídeos chatos no YouTube e você precisa ter isso como parte do seu trabalho no YouTube. Não só assistir vídeos, mas estudar no geral. Se você só ficar vendo conteúdo de outros YouTubers, que é uma coisa que acontece muito, a pessoa gosta muito de finanças, aí começa a assistir um monte de vídeo de finanças, e aí vai criar um canal no YouTube e repete tudo que essas pessoas já falaram, não tem nenhuma originalidade, não tem nada de diferente. Por que alguém assistiria esse conteúdo? A gente sempre tem que pensar isso. Por que alguém assistiria o meu conteúdo? E só vão assistir, e aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que pensar, quando você estuda muito conteúdo, quando você gosta muito de um conteúdo, e outra, né? Eu tô pedindo e eu tô sugerindo a pessoa estudar sobre um assunto que ela gosta. Eu não tô falando pra ela fazer uma coisa que ela não gosta. Ela gosta tanto do assunto que ela quer criar um canal no YouTube. Por que você não estuda sobre isso, criatura? Não tô pedindo nada de outro mundo. Não é o jogo na faculdade de Direito, né? Exatamente. Não é isso, né? Exatamente. E aí a ideia é você estudar tanto aquilo todo dia. Não precisa ser muitas horas. Todo dia um pouquinho. E aí você transborda. Não sei se já aconteceu com você de ter algum hobby, alguma coisa. Aí você estuda pra caramba. Qualquer coisa que acontece numa roda de amigos, você já quer falar sobre isso. Eu só falo de guitarra. Se você deixar, eu começo a falar de guitarra, porque eu fico vendo vídeo de guitarra e tudo. É a mesma coisa. Se você começar a consumir um conteúdo, a estudar sobre o seu assunto, você vai querer falar sobre esse assunto, você vai ter conteúdo e você vai ter uma bagagem, alguma coisa que vai valer a pena para as outras pessoas assistirem. E aí, a dificuldade, e eu nunca falei que é fácil, a dificuldade é que você vai ter que ter meio que uma jornada tripla. A primeira do seu trabalho normal, que a pessoa faz no dia a dia, se ela já tem algum trabalho. A segunda, que é estudar o assunto dela. E a terceira fazer. E a terceira, não. É estudar e fazer YouTube também, porque você vai precisar estudar YouTube também. Isso aí faz parte. E aí... Mas, cara, assim, estudar e fazer YouTube... inclusive,
assim, vamos tentar eu não gosto de ficar técnico demais, apesar de que é isso que as pessoas procuram, né? As pessoas querem a sacadinha do... se você colocar o olho esquerdo maior que o direito, sabe? As pessoas procuram isso, né? E não é o que você ensina. É assim, não é que não tenha, naturalmente, né, distorção chame a atenção, mas, na verdade, chamar a atenção é que é a questão, né? Não é o resto. Mas vamos tentar entrar numa lógica técnica. Você é acostumado a fazer vídeo, certo? Quando um vídeo vai mal, tem alguma coisa que você aprofunda para entender, para poder tentar salvar, ou você só vai em frente? Porque o YouTube tem uma lógica muito de fazer ajuste, né? Assim, de thumb, de título. Você se preocupa muito com isso ou você vai pro próximo e dane-se? Parte do processo de criar um vídeo é fazer isso daí também. Mas, se você está começando agora, se você ainda não tem uma quantidade de pessoas que já está ali te acompanhando, sei lá, se você não tem 1000 inscritos ou 1000 pessoas que estão ali acompanhando seus vídeos, que você posta um vídeo, aí dessas 1000, 300, 400 estão assistindo ali sempre. Se você não tem nem isso, não vale a pena se preocupar tanto com isso, seria só perda de tempo, porque quando você está começando, é o momento que você sabe menos. E é o momento de você fazer vídeos. E fazer vídeo não é ligar a câmera e se gravar. Fazer vídeo tem que ser um processo, você tem que seguir um passo a passo ali para você criar um vídeo, você tem que fazer o vídeo de uma forma, é quase como vamos dizer assim, uma linha de produção, não uma linha de produção para fazer um monte de vídeo, mas cada vídeo ser uma linha de produção, porque se você não souber exatamente o que você precisa fazer em cada passo, você vai perder muito tempo pensando no vídeo e não vai ter espaço suficiente para você criar o conteúdo, para você fazer o que realmente importa, que é ajudar as pessoas a criar bons conteúdos. E aí, quando eu posto o vídeo, como eu tenho o público que sempre está acompanhando, eu já consigo saber pela resposta do meu público nas primeiras horas se aquele conteúdo interessa ou não aquelas pessoas. E se eu postar e o vídeo não se sair bem, aí eu já faço algumas alterações. Sendo que atualmente o YouTube tem teste AB de thumb e de título. Então, antes mesmo de gravar o vídeo, parte do meu processo de roteiro é criar o título e a thumbnail. Perfeito. Isso é parte do roteiro, ou seja, título exatamente. E thumbnail é parte do roteiro. Que as pessoas fazem vídeo, muitas vezes sem roteiro, e depois na hora de postar é que pensam no título e tal. E aí isso é uma coisa que eu aprendi com o MrBeast. Não que ele me explicou pessoalmente, né? Mas eu vi uma entrevista com ele. E ele falou que ele só faz o vídeo se ele tiver título e uma thumb, que ele olhe assim e fale, não, isso daqui tá incrível. Então, desde que eu ouvi isso, e já tem um tempo, eu comecei a fazer a thumb e o título antes de gravar o vídeo. Não precisa necessariamente fazer a thumb visualmente, na maior parte das vezes eu faço, mas pelo menos saber, vai ter a minha foto aqui, com esse elemento aqui em cima, com esse título aqui, com um círculo aqui, uma seta para cá, sei lá, só um exemplo. Pelo menos isso. E tudo tem que estar muito bem encaixado. Esse é um dos segredos assim, do YouTube. A thumb tem que estar bem encaixado com o título, tem que estar bem encaixado com a abertura do conteúdo. E aí a abertura tem que estar bem encaixada com a primeira parte. E no final da primeira parte você tem que fazer uma coisa que encaixe bem com a segunda parte, sabe? Esse é o segredo. E o produto que você indica, vende, tem que estar bem encaixado com tudo isso também. Senão não vende. Senão não adianta. Mas se você for muito iniciante, o foco é aprender a fazer vídeo. É pensar título, thumb, sei lá o que, faz tudo, posta. Postou o vídeo, nossa, que legal, bacana, não existia vídeo, agora existe vídeo, bora pro próximo. E sem loucura de fazer vídeo todo dia, cara, 1 ou 2 vídeos por semana no máximo, estudando, entendendo o que tá fazendo, sem loucuras, senão você vai cair naquele lance de... o algoritmo não tá me ajudando. Eu tô postando vídeos e o YouTube não entrega o meu conteúdo. Criatura, pelo amor de Deus, o YouTube não é obrigado a entregar o conteúdo de ninguém. Não é assim que funciona. Ele vai pegar... Não sei se você sabe que o YouTube, ele vê o vídeo inteiro da pessoa, frame por frame, tudo que a pessoa fala, e ele decide, antes mesmo de você postar, de você mostrar para as pessoas, assim, de você colocar ele como online, ele decide se o vídeo é bom ou não. Ou seja, na hora que você está subindo o conteúdo... Ele processa tudo e ele dá uma nota. Ele já tá ligado. Ele dá uma nota. Aí o algoritmo lê o seu vídeo e ele vê, esse vídeo aqui é uma merda.
Caramba. Basicamente isso. E aí ele dá uma nota, com base nessa nota, ele faz um ranking, e aí ele decide se ele vai mostrar para as pessoas e para quem que ele vai mostrar, e aí depois, com base nisso, ele começa com base na reação das pessoas, começa a decidir se vai mostrar para mais ou menos pessoas. Então, o padrão do YouTube, o básico do YouTube hoje em dia tá mais alto, o nível tá mais alto. Subiu, claro. Você tem que treinar para conseguir falar bem, não precisa dá mais ser trabalho perfeito, do que né? fazer em 2015, Sim, isso que você tá dizendo. sim. É isso. Mas, aí vão reclamar, mas em 2015 as pessoas não tinham a consciência que elas têm hoje. E em 2000 e quando tinha eu comecei, menos gente usando também. Sim. Quando eu comecei a vender o meu curso, o curso de YouTube, em 2019, eu tinha que explicar o que é um curso online. Hoje em dia eu não preciso mais explicar. Cara, a galera tinha que explicar o que era Hotmart. Você lembra disso? disso? Não, eu já fiz muito. Hotmart, uma plataforma. plataforma. É como se fosse uma Netflix, sabe? Eu tinha que explicar tudo. Eu lembro disso daí, eu tava lá. Cara, você falou aqui muito, muito claramente sobre algumas coisas que são fundamentais, então título, thumb e o conteúdo em si. Eu acho que são três chaves, é óbvio que tem tantas coisas, mas são 3 chaves muito importantes. Dessas 3 coisas, o que você acha que as pessoas mais erram? Tudo. É que tudo anda muito junto. Né? Mas assim, thumbs e títulos horrorosos. Não horroroso não ser, sei lá, incrível, um Photoshop maravilhoso. Não, isso é título, texto pequeno na thumb, má formação, assim, tipo, as coisas não são bem enquadradas. Eu bato o olho, já sei, esse canal aqui é horrível. Eu bato o olho na thumb, não preciso ler nada. Bato o olho, rapaz, isso aqui, já sei que não presta. E é verdade. Você é treinado, né, cara? É isso. E o fato das pessoas não saberem... Eu acho que o pior de tudo é isso, é o fato das pessoas não saberem... Não criarem bons conteúdos. Não criarem conteúdos que ajudam as pessoas, transformam de alguma forma, que geram valor, né? Eu sei que é uma coisa muito genérica falar gerar valor. Mas o que é gerar valor? É a pessoa entrar no seu vídeo e sair do seu vídeo transformada de alguma forma. Diferente do que ela entrou de alguma maneira. Então ela pode sair sabendo uma coisa que ela não sabia, ela pode ter resolvido um problema, ela pode ter saído mais feliz, para quem tem canal de entretenimento. De fato. Enfim, não importa. Gerar valor. E as pessoas não conseguem gerar valor muito porque elas não são boas no que elas fazem. Elas acham que fazer vídeo no YouTube é só ligar a câmera e falar qualquer coisa e ter uma boa edição. Putz, isso aí é uma coisa que me tira do sério. Eu sempre falo, boa edição não salva vídeo ruim. Tem que ter uma edição legal, ok, mas boa edição nunca vai salvar um vídeo ruim. Não tem como, assim. Se não tiver um bom conteúdo, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Cara, uma outra coisa que você tá tão acostumado quanto eu é ao assunto retorno rápido. É tipo, né, rápido, né, ficar rico rápido, sem saber nada, né, tipo, sim. Pensando nisso, na turma da expectativa de retorno rápido, na sua experiência, quanto tempo em geral uma pessoa demora para ficar boa de YouTube ao ponto de conseguir se sustentar numa lógica convencional do Brasil? Eu não tô falando ganhar 50 mil por mês, não. Tô falando pessoa tirar ali, sei lá, 2.500 por mês do YouTube. Vamos dizer, usando a mesma lógica que você usou como afiliado. Quanto tempo demora pra uma pessoa ficar boa e começar a fazer isso direito? Em geral, velho. É muito difícil resposta, né? É bem difícil. Mas assim... Eu já pensei vários números aqui. Vamos tentar achar um jeito de dar essa resposta, vai. Tá, eu tenho alguns alunos que começaram do absoluto zero e em 4 meses tiravam esse valor aí, 2.500, 3.000, em 4 meses. 4 meses. Tem outros alunos que já... Qual que é o problema? Muita gente ainda vai aprender a fazer YouTube, vai aprender a falar com a câmera, que é tudo prática, tá? É tudo prática. As pessoas acham que tem que nascer com um dom que não conseguem, mas é igual qualquer profissão. Se você fizer 100 vezes, velho. Não tem como. A 101 vai ser muito melhor do que a 1. Esse exercício, tem um exercício que eu passo no curso, que é simples, que é tipo, grave o mesmo vídeo 10 vezes. E não precisa ser um vídeo completo. Você pega ali, faz um roteiro bem básico sobre um assunto. Você pega, posiciona seu celular, tenta gravar no dia 1. Se você não conseguir,
depois você grava no dia 2, o mesmo vídeo, o mesmo roteirinho, depois no dia 3, 4, assim, no dia 10, aí depois você pega, o do dia 10 compara com o primeiro que você conseguiu gravar. Em 10 dias você vai ter evoluído um absurdo. Se você faz isso pratica, você vai conseguir melhorar. Mas tem muita gente que não sabe ainda falar com a câmera, não tem nenhuma experiência, aí pode demorar um pouco mais. Vai depender também do quanto a pessoa é esforçada, do nicho também. Às vezes a pessoa está num nicho ali mais complicado. Mas, por exemplo, tem um cara que ele foi meu aluno, hoje em dia ele virou um amigo meu. Eu entrevistei ele recentemente no meu canal, inclusive. E aí ele sabia fazer YouTube e começou a gravar um dos hobbies dele, que é tênis de mesa. Caramba. Começou a gravar isso, começou a vender umas raquetes. Ele compra o material, monta a raquete e vende pra galera. E aí, tipo, esse último novembro ele fez 10 mil reais. Caramba. Assim. Vendendo raquete. 10 mil reais até o dia 16, que foi o dia que eu entrevistei ele. Caramba, cara. De tênis de mesa. Que não pode chamar de ping-pong. Não, eles tênis ficam de bravos, mesa, E aí, esse cara, ele já sabia de YouTube. E em poucos meses ali, ele conseguiu fazer o negócio dar certo. Então, vai depender muito disso. Mas se uma pessoa esforçada, que acerta ali, tem um nicho legal, que é boa no que faz, no que ela quer falar, menos de 6 meses ela consegue. Consegue tirar uma grana. Então, por exemplo, o cara que chega pra mim e fala assim, eu já estou há 1 ano e 6 meses tentando fazer YouTube e não dá certo. A vontade que dá de falar é falar, bicho, desista, pô. Você é meio maluco, porque você tá fazendo claramente uma coisa que não funciona. Mas não é verdade. Cara, é perfeito isso. Não é verdade. Você me falou você falou um negócio aí, eu comecei te falando que quem me mostrou seu conteúdo a primeira vez foi o Távora, né? Que foi o Marcelo Távora. Hoje em dia, a esposa dele é produtora. Exatamente. A Sofia. Nós entrevistamos a Sofia aqui. A Sofia, quando começou, cara, os vídeos da Sofia, você via que ela tava sofrendo fazendo. E ela fez pra ficar livre do Marcelo, porque o Marcelo encheu o saco dela pra ela fazer. E aí ela falou assim, ó, se eu fizer 2 conteúdos por semana, por 1 ano, você para de me encher o saco. Ele riu de orelha a orelha, porque ele sabia que se ela fizesse 2 conteúdos por semana por 1 ano, ela ia ficar boa. Resultado, a Sofia, cliente black aqui, cara, vendendo pra caramba o produto. Você sabe que ela começou com o meu curso, né? Começou com o seu curso. De YouTube. E ela, cara, no começo, ela sofria. Estava na cara dela que ela tava sofrendo, Joba. Na cara dela, você olhava, você via que ela tava sofrendo. Você vai ver a Sofia hoje. Sofia é profissional, cara. Então eu tô falando assim, eu conheci uma pessoa que sofria pra fazer aquilo e que hoje é profissional nisso, cara. E assim, o que ela teve? O Marcelo enchendo o saco e o conteúdo bom. Que ela comprou do você e falou, cara, vou seguir um método. Vou seguir um método e vou fazer bem direito. dedicada, assim. Né? Então, se eu for estudar, vou fazer até ficar boa, né? Demais. Então, assim, é isso. Todos os alunos e alunas que eu tenho que deram muito certo foram pessoas que confiaram no processo, foram dedicadas, seguiram ali a risca. E sempre que eu converso com essas pessoas, elas sempre têm um perfil muito parecido, assim, pessoas muito calmas, muito analíticas, assim. E eu não tô dizendo que você precisa nascer dessa forma. Que às vezes eu falo umas coisas e a galera fala, mas eu não sou organizado. Aí eu respiro fundo, bem fundo assim, e falo, é o seguinte, você é um ser humano racional. E uma das grandes coisas que diferenciam a gente dos seres irracionais é que a gente usa o quê? Ferramentas, né? E a organização é uma ferramenta. Ser organizado é uma ferramenta. Perfeito. É uma ferramenta. Então, eu não consigo organizar os meus horários. Eu não consigo fazer essas coisas, eu sou muito distraído. Vamos lá, vamos pegar aqui a ferramenta organização, fazer uns horários. Depois que eu fizer isso daqui, depois que eu fizer minhas obrigações, eu faço as outras coisas. Eu vou tocar guitarra, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer qualquer outra coisa, jogar videogame, depois que eu fizer o que precisa ser feito. E as pessoas... É impressionante isso. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Mas é porque eu não tenho câmera. Beleza, eu acabei de gravar um vídeo aqui fora só com o meu celular. Quando eu viajo eu não levo câmera mais, porque eu gravo só com o celular. Mas o seu celular é bom. Eu já fazia isso com outros celulares também. Ruim, né? Quando era ruim. O meu primeiro vídeo, eu gravei com um Zenfone 2.
Você sabe o que é um Zenfone 2? Eu tô ligado, mas é porque eu tenho idade suficiente. Da Asus, sabe? Foi o primeiro vídeo que eu gravei, foi com esse... E aí a câmera da frente era tão ruim que eu tive que usar de trás, aí não me enquadrei direito. Aí o meu rosto tá no centro, assim, tem mais teto do que aqui pra baixo, sabe? E tem, sei lá, 70 mil views. Foi meu primeiro vídeo. Caramba, velho. Ansiedade pré-prova, como não ter ansiedade antes da prova. Eu vou te deixar com raiva com a pergunta da comunidade, mas você perdoa o Breno, tá? A gente faz sempre uma pergunta da comunidade que a gente abre sobre diversos temas, e a galera manda pergunta pra gente ao longo do tempo, depois a gente vai no banco e escolhe o que a gente vai trazer. E sobre o YouTube, a gente tem uma que o Breno fala o seguinte, que ele ouve muita gente falar que o YouTube tá saturado. Isso é real, tô começando agora e fico na dúvida se vale investir tempo e dinheiro na plataforma. Vou responder não. Vou responder não. Outra. Tô brincando, tô brincando. Não investe não, Breno. Não investe não, Breno. Não, desde que eu comecei, por incrível que pareça, quando não tem ninguém fazendo, é a nossa vida, cara. Eu escuto isso, aí, pô, Hotmart... Tá saturado. Já era. O marketing digital... Acabou. O meu irmão me perguntou isso agora quando teve a Black Friday Infinita, que viralizou pra caramba, né? Aí eu tava lá almoçando com a minha família, aí meu irmão, é verdade que o marketing digital acabou? O que é que você tá vendo na internet, pelo amor de Deus? Que viagem é essa? Né? Cara, é o seguinte, tá saturado, aquilo que eu falei, se você for fazer conteúdo ruim, se você não se dedicar, se você não estudar o mínimo... tempo de que quem fazia conteúdo ruim até tinha algum alcance. Acho que isso não tem mais, né? É bem difícil. Muito raro. E as pessoas não entendem também o que é conteúdo ruim, né? Porque elas veem conteúdo que elas não gostam e elas falam que acham que é ruim, né? Aí, galera, concordo 1.000.000%. O mundo não é o que vocês vê, ok? O mundo é especialmente o que você não vê. Exatamente, né? Então, tipo... sei lá, se tem um cara que bomba e tal, e deixa o cara lá fazer o negócio dele. Você vai ficar se incomodando com o que as outras pessoas estão fazendo. Tem eu tô terminando agora de ler Meditações, do Marco Aurélio. Marco Aurélio. Caramba, esse foi o livro mais denso assim, que eu li assim, ultimamente. E tanto que eu tô lendo ele tem uns 2 meses já. E eu tô lendo ali, eu tô tentando entender tudo. E aí tem uma hora que ele fala assim... pessoas estúpidas, idiotas, que vão fazer merda, que vão fazer qualquer tipo de coisa, elas sempre vão existir no mundo. É impossível que essas pessoas não existam, certo? E quais as chances de você não esbarrar com essas pessoas? É praticamente zero, menos você sempre vai esbarrar com essas pessoas. Se você sempre vai esbarrar com essas pessoas e você se surpreende, você se deixa abalar, quem tá errado é você, que tá despreparado. Então... a pessoa que faz uma porcaria, que é uma pessoa ruim, deixa ela lá. Se você não puder fazer nada pra mudar isso, claro. Deixa ela lá, porque ela mesma vai cavar o buraco dela em algum momento, se ela estiver fazendo alguma porcaria, alguma coisa ruim, e faz o teu negócio ali, foca no que é teu. Tipo, a pessoa que... Só dando um exemplo, né? A pessoa que fala, eu não levo desaforo pra casa. É a que leva, né? Em geral, é. É a que leva, porque se alguém fizer uma porcaria, uma merda comigo na rua... eu vou ignorar e vou seguir minha vida de boaça, sabe? Sei lá, paguei uma coisa, paguei um serviço, o serviço não foi executado corretamente e tal, vou fazer uma reclamação, mas depois eu não vou ficar carregando semanas isso. Filhos da mãe, não fizeram sei lá o que, tipo, nosso voo foi cancelado pra vir pra cá, e aí foi adiado 13 horas. Ainda bem que a gente tava na nossa cidade, só voltou pra casa, dormiu. E acordou, mas muita gente ficaria... transtornado com isso. Eu já fui de boa, porque a gente já foi para o aeroporto de boa, que já tava com problema no check-in, aí eu já vi que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa aqui, né? Mas a gente foi de boa, uns amigos meus falaram, caramba, que absurdo, sei lá o que. Eu falei, bicho, relaxe, a gente tá muito tranquilo, a gente foi, tá com problema, ok, putz, essas pessoas aqui, coitadas delas, eu fiquei meio assim, mas eu não podia fazer nada, cada um foi resolver lá suas coisas, eu peguei a chave do carro, voltei pra casa, dormi ali, e ok, e é isso, faz a tua coisa ali, não faz mal pra ninguém. Tem uma coisa que eu não lembro quem falou isso, cara, faz muito tempo. Sabe quem eu acho que falou isso? Quem ouviu falando isso? O Conrado Adolfo. Grande Conrado, encontrei com ele tem uma semana, cara. Cara, esse cara aí foi um dos caras, assim, que mudou a minha vida, assim, sabe? Real, assim, conselhos incríveis. E ele falou uma coisa, eu não lembro onde foi exatamente, se foi naquele podcast Mindset Avançado que ele fez. Avançado. Não sei se foi nesse aí, mas ele falava assim... É antigo, então. Ajude, ele falava, ajude.
nem que seja por egoísmo. Nem que seja, ele fala isso, cara. nem que seja pensando assim, Pensando em atender a sua... o seu ajude, ego, que mas- uma hora você vai ver como é bom ajudar e você vai querer ajudar pra realmente ajudar. E tipo assim, e aí, vou falar uma coisa aqui que pode parecer puxação de saco, mas quando eu conheci a Hotmart, eu era muito ferrado de grana. Mas era muito ferrado. Muito mesmo. Hotmart mudou a minha vida pra caramba. Pra caramba. Eu já recebi propostas de concorrentes. O tempo todo, provavelmente. De concorrentes e tal. Mas a taxa, sei lá o quê. Eu falei, meu amigo, não, muito obrigado. Bacana, vai lá, não tem problema nenhum, não. Continuo aqui, sempre recomendo. Quando patrocinaram o meu vídeo, eu falei, pô, vão me pagar pra eu recomendar o que eu já recomendo? Que eu já faço. Beleza, né? Vamos lá. Tipo, mudou minha vida pra caramba, assim. Se a pessoa focar em estudar, focar na internet, e é engraçado porque eu lembro de ter essa sensação de me sentir, tipo assim, caramba, eu vou aprender tudo que eu preciso, porque na Hotmart tem curso de como vender, tem curso de como investir dinheiro, tem curso de como se alimentar bem, tem curso de como fazer exercício, e todas as vezes que eu tô falando aqui, tá vindo um curso na cabeça, assim, que eu já comprei. Aí vem o Rodrigo Polesso na cabeça, por exemplo. Tem esqueci o nome dele agora, que era um de 21 dias, que fazia um treino HIIT em casa. Aquele Sérgio Bertolucci, né? É esse mesmo, exatamente ele, que a gente fazia junto, eu e minha esposa, e tipo assim, foi uma coisa assim que moldou a minha vida, tanto nos aprendizados que eu tive, e também porque, putz, cara, eu vendo pela Hotmart há muitos anos, os meus produtos estão todos lá, é o que eu recomendo pra galera, e sou grato pra caramba, pra mim tá aqui tá sendo uma realização de um sonho, assim. E a gente é grato a você, né? Porque, assim, a gente tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua ética de trabalho também. Tanto no conceito americano da ética de trabalho, que é tipo, cara, de trabalhar duro ao longo da vida, sem encher o saco, né? Que é o que o americano chama de ética de trabalho, mas a ética de trabalho do jeito que a gente entende também, que é de ser sério, de fazer as coisas do jeito certo, porque você viveu todas as ondas de sacanagem que esse mercado teve. Todas as ondas de sacanagem você viveu. E você nunca embarcou em nenhuma delas. Então é o seguinte, você viu aparecer e desaparecer pelo menos umas 10 tendências muito duvidosas. E todos os caras que criavam e vendiam. Cadê esses caras? Cadê esses caras? E você viu isso passar ao longo do tempo e você nunca subiu em nenhuma dessas. E eu acho que são poucas pessoas que podem bater no peito e falar que passaram mais de 10 anos nesse mercado e que fizeram o que você fez. Então, publicamente, em nome da Hotmart, eu quero reconhecer para quem está assistindo a gente que eu tô na frente, provavelmente, um dos caras mais sérios da história desse mercado. Cara. E eu tenho uma admiração longeva por você, pelo seu conteúdo, pela sua seriedade. É um prazer finalmente poder sentar contigo e estar com você. Muito da hora estar aqui. Então, obrigado de coração pelo seu tempo, por ter saído de Maceió para vir encontrar a gente. Tamo junto. E pra turma que tá assistindo a gente, você sabe, trazer gente boa aqui, a gente traz. A dificuldade é a notificação. Então, vem no canal, chega no YouTube, porque tem conteúdo todo dia, o conteúdo é bom, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.